11 da Introdução ao Estudo das 10 Sefirot. Na introdução ao estudo das 10 Sefirot, o Baal HaSulam explica que seu principal desejo é quebrar a muralha de ferro que nos tem separado da Cabala, e impedir o desaparecimento desta ciência de nosso mundo de uma vez por todas. No entanto, muitas objeções têm se levantado contra o estudo da Cabala, das quais todas provêm da ignorância em relação à essência e propósito dela. O Baal HaSulam continua a explicar que se perguntarmos a nós mesmos, qual é o propósito de nossas vidas, estes contados, amargos e difíceis anos que são cheios de problemas? Quem pode ter prazer neles? O que o Criador requer de nós? Onde estão as respostas a estas questões? Finalmente, ele declara que a Cabala afirma o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom. Você verá que ele é absolutamente gracioso, que ele criou tudo para o nosso bem, e nos deu a Cabala para obtermos isso. Você irá sentir isso tudo enquanto vive aqui neste mundo. A Cabala nos encoraja a escolher a vida, a escolher a bondade, e não a morte, ou seja, uma existência amarga e sem sentido. É dito, escolher, o que significa que nos é dada uma escolha. Foi esclarecido em artigos anteriores que a escolha está apenas entre um dos dois caminhos que servem para atingir o objetivo predefinido, ao caminho do desenvolvimento espiritual. 89. Conceitos básicos da Cabala. Ou o caminho do sofrimento. O objetivo final é erradicar o egoísmo e adquirir uma natureza de amor e doação. Como isto pode ser obtido? Está escrito: durma no chão, esteja satisfeito apenas com pão e água, e você irá ser feliz neste mundo e no próximo. Desta maneira pode-se adquirir a natureza espiritual, fundir-se com os mundos superiores, e apenas depois sentir a bondade do Criador. No entanto, apenas indivíduos especiais podem atingir o objetivo desse jeito. Assim então, outro caminho nos foi dado, o estudo da Cabala. Sua luz afeta a alma e a transforma na direção correta. Assim fazendo, trilhamos um caminho de obtenção através do coração e da mente, e não através de sofrimento físicos. Porém, a luz da Cabala influencia apenas aqueles que são leais e fiéis ao Criador, aqueles que creem em seus bons atos. O principal requisito para se estar nesse caminho é a fé no Criador, medida pelo tempo e pelo esforço que a pessoa devota a isso. Assim, a tarefa se resume em alcançar o máximo de confiança na força, na proteção e no amor que o Criador tem por aqueles que avançam em direção a Ele. Esta fé não pode ser adquirida de nenhuma outra fonte que não seja o estudo da Cabala. A principal força da Cabala está no fato de que ela estuda objetivamente as ações do Criador. Assim, a luz superior que vem dela é intensa e rapidamente nos corrige. A sabedoria da Cabala consiste de duas partes, uma parte secreta que nunca foi descrita e é transmitida oralmente, e uma parte revelada que foi explicada em diversos livros. As pessoas devem estudar a parte revelada porque o alcance do objetivo depende exclusivamente dela. 90. Conceitos básicos da Cabala. A influência da luz superior é apenas positiva quando o objetivo do estudante de Cabala é a erradicação do seu próprio egoísmo e a fusão com o Criador. Ninguém pode se harmonizar imediatamente com o objetivo desejado. Este precisa ser constantemente perseguido enquanto se estuda. Isto é particularmente verdadeiro ao se estudar os mundos espirituais e as ações do Criador. Desta forma, os estudantes acham mais fácil se concentrar nos pensamentos e no desejo de se fundir com o que está sendo estudado. Nosso distanciamento do mundo espiritual é a causa de toda dor, sofrimento e futilidade. Nossa própria má interpretação de como o mundo é governado e nossa inabilidade de perceber o Criador nos conduzem à incompreensão do seu governo. De fato, se o governo do mundo nos fosse revelado, se a recompensa e a punição imediatamente seguissem nossas ações, todo o mundo seria justo. Então, a única coisa que nos falta é uma real percepção do governo. Esta obtenção concreta se desdobra em 4 estágios. Um ocultamento duplo das ações do Criador. Um ocultamento simples, a compreensão da causa e efeito, da recompensa e da punição. A compreensão absoluta, quando se torna claro que tudo foi criado para o bem de todos os seres criados, tanto bem quanto mal. O Criador é na verdade oculto duplamente dos seres humanos no estado inicial deles. Neste estado, a pessoa não vê consequência alguma da presença do Criador no mundo e crê na natureza. Um ocultamento simples é um estado quando 91. Conceitos básicos da Cabala. Infortúnio sobrevém à pessoa devido à insuficiente proximidade do Criador.
Os seres humanos neste estado acreditam que estes infortúnios são resultados de suas próprias ações, como também do governo do Criador. Este ocultamento está na crença da pessoa na presença do governo superior. Estes dois ocultamentos constituem o principal trabalho de aproximação do Criador, porque devido ao ocultamento do Criador, a liberdade de escolha torna-se possível. Conforme a pessoa avança rumo ao Criador com fé, enquanto aspira a ver Ele em toda ação, o Criador gradualmente se revela. Neste estado, a pessoa claramente vê todas as causas e efeitos do governo do mundo, e erradica o egoísmo logo que percebe a necessidade de se fazer isso e os enormes benefícios de assim fazer. Naturalmente, neste ponto, a pessoa não pode voltar atrás porque sente e antevê a punição. Enquanto continua a se purificar, a pessoa atinge o nível de absoluto amor pelo Criador e então obtém a percepção absoluta dele. Este é o objetivo final de cada indivíduo. Todos os mundos e as forças que os controlam e neles habitam foram criadas para este propósito. Está escrito: compreenda seu mundo e o veja enquanto você ainda está vivo. Esta é a recompensa por um longo e difícil caminho na escuridão. Em um estado onde o Criador está oculto, e por quando usamos nossa força de vontade em oposição à natureza e à sociedade, passando por cima da barreira entre nosso mundo e o espiritual em busca do Criador. Quanto mais obstáculos e maior a distância que temos de atravessar, mais forte a sensação de amor mútuo obtida. Este objetivo deve ser constantemente perseguido no estudo da Cabala, pois apenas assim podemos ter sucesso. De outra. 92. Conceitos básicos da Cabala. Maneira, este estudo se voltará contra nós e apenas aumentará nosso egoísmo. É por isso que é tão importante para aqueles de nós que estão tão remotos do Criador estudar Cabala, a qual descreve as ações, pensamentos e objetivos do Criador. Isto nos ajuda a conhecê-lo melhor, e através deste conhecimento, chegaremos a aspirar por ele e a amá-lo. Mesmo que todos nós comecemos do ponto mais distante, todo mundo é obrigado a atingir o nível do amor e completo alcance do Criador. Antes de ser entregue a nós, a Cabala passou por um grande número de consecutivas restrições desde o nível de sua criação no mundo de Atzilut. No entanto, sua essência é constante e imutável. Quanto mais baixo o nível dos seres criados, mais importante ela se torna para eles. Ela os ajuda a se libertarem das algemas de um corpo constrangido por seus desejos internos. Em nosso mundo, a Cabala está oculta sob cascas que são controladas do mundo de Atzilut. Estas cascas são as origens de nosso sofrimento porque escondem o sistema de governo. As cascas e a parte oculta dos mundos de Beria, Yetzira e Assia são chamadas Cabala, e a casca de nosso mundo é chamada Ciência Revelada. Até que alguém entre na casca do mundo de Yetzira, independentemente do que está sendo estudado, esta pessoa lida com a parte oculta da Cabala. Contudo, entrando no mundo de Yetzira, a pessoa revela a Cabala e a luz substitui os nomes sem sentido. Assim, a pessoa começa aprendendo a Cabala de um segredo até que se torne uma realidade. Isto corresponde ao ocultamento simples e duplo do Criador no mundo de Assia, à revelação no mundo de Yetzira, ao alcance do amor pelo Criador no mundo de Beria, e à fusão em absoluto amor no mundo de 93. Conceitos básicos da Cabala. Atzilut. O livro do Ari, a Árvore da Vida, foi escrito para ajudar as pessoas a atingirem ao Criador consistentemente, de forma indolor e com confiança. 94. Capítulo 12. Condições para revelar os segredos da sabedoria da Cabala. Existem 3 razões para o ocultamento da Cabala. Não existe necessidade, é impossível, e é segredo particular do Criador. Em cada detalhe mínimo da Cabala, estas 3 proibições são simultaneamente impostas. A proibição de não há necessidade para revelar significa que o desvelar da sabedoria não traz nenhum benefício. O único benefício possível poderia ser até um benefício óbvio para a sociedade. As pessoas que vivem pelo princípio, e daí, se envolvem e forçam outras pessoas a se envolverem em detalhes que são completamente desnecessários. Estas são a origem de muito sofrimento no mundo. Assim, os cabalistas aceitaram apenas aqueles estudantes que puderam manter tais detalhes em segredo e se refrearam de revelá-los desnecessariamente. A proibição, impossível revelar, provém de limitações da linguagem, que não pode descrever conceitos espirituais delicados. Por todos os esforços verbais estarem destinados ao fracasso e a conduzir a conclusões errôneas que irão apenas confundir o estudante, a revelação destes segredos requer uma permissão especial de cima.
Uma permissão especial de cima é descrita nas obras do grande cabalista, o Ari. Saiba que as almas de grandes cabalistas são preenchidas com a luz exterior ou 95. Conceitos básicos da Cabala. Com a luz interior. As almas preenchidas com a luz circundante têm o dom de expor os segredos vestindo-os em palavras, para que apenas os dignos possam entender. A alma do grande cabalista Rashi, o autor do livro do Zohar, foi preenchida com a luz circundante. Então, ele teve o poder para explicar os segredos do universo de tal forma que, quando ele falou diante da grande assembleia, apenas os dignos o entenderam. Assim então, apenas ele recebeu a permissão divina para escrever o livro do Zohar. Mesmo que cabalistas anteriores a ele soubessem mais, eles não tiveram o dom dele, de vestir conceitos espirituais em palavras. Assim vemos que, as condições para divulgar a Cabala dependem não do conhecimento de um cabalista, mas dos atributos da alma do cabalista. Apenas por causa disso recebe um cabalista a instrução de cima para revelar certa parte da Cabala. É por isso que não encontramos nenhuma obra fundamental sobre Cabala composta antes do livro do Zohar. Aquelas que estão disponíveis a nós contêm apenas alusões vagas e irrelevantes. Após Rashi, apenas ao Ari foi permitido revelar outra parte da Cabala. Por mais que os cabalistas que viveram antes dele tivessem, provavelmente, muito mais conhecimento que ele, eles não receberam permissão de cima. A proibição, o segredo particular do Criador, significa que os segredos cabalísticos são apenas revelados àqueles que são devotos ao Criador e o reverenciam. Esta é a mais importante razão para se guardar os segredos da Cabala de um amplo círculo de pessoas. Muitos fraudadores utilizaram-se da Cabala para seus próprios interesses ao seduzir pessoas tolas com adivinhações, fazendo amuletos, salvando pessoas do olho gordo e realizando outros, assim chamados, milagres. 96. Conceitos básicos da Cabala. Originalmente a Cabala foi escondida justamente por essa razão. Assim então, os verdadeiros cabalistas comprometeram-se em sujeitar seus discípulos a testes bastante rígidos. Isto explica o porquê de mesmo as poucas pessoas em cada geração, às quais era garantida a permissão para estudar Cabala, terem de prometer não revelar sequer um pequeno detalhe dela que estivesse sob as 3 proibições listadas acima. Contudo, não devemos pensar que estas 3 proibições dividem a Cabala em 3 partes. Ao contrário, cada parte, palavra, conceito e definição está sob esta divisão em 3 tipos de ocultamento do sentido verdadeiro, e isto está constantemente em vigor nesta ciência. A questão vem à tona: se este segredo foi tão rigidamente preservado, como todas as composições cabalísticas apareceram? A resposta é: as 2 primeiras proibições são diferentes da terceira, porque a última proibição é a mais rígida de todas. As primeiras 2 partes não são permanentemente válidas porque, dependendo das razões sociais externas, a condição, não há necessidade para revelar, às vezes transforma-se na instrução, há uma necessidade para revelar. Com o desenvolvimento da humanidade, ou graças à permissão recebida, livros genuínos sobre Cabala começam a aparecer. 97. Capítulo 13 Conceitos-chave. A Cabala é um método para se revelar o Criador aos seres criados que existem nesse mundo. A palavra Cabala deriva de Lecabel. O objetivo daqueles que vivem neste mundo é receber todo o prazer infinito para o qual toda a criação foi formada. A sensação do outro indivíduo é desenvolvida apenas em humanos. Esta sensação o dota com a inveja, a empatia, a vergonha e a sensação de ascensão espiritual. A habilidade de sentir os outros foi criada em nós para nos permitir sentir o Criador. A sensação do Criador significa que cada um sente o Criador exatamente da mesma maneira que sente o próximo. É dito que Moisés falou ao Criador face a face. Isto significa que ele tinha uma sensação de absoluto alcance do Criador, a ponto de ter intimidade em seu contato com ele, como com um amigo. A conclusão de uma ação é determinada pelo pensamento original. Assim como uma pessoa que está construindo uma casa, primeiro faz um plano e trabalha em especificações de acordo com o objetivo final, todas as ações de alguém são determinadas pelo objetivo final, já predeterminado. Após esclarecermos o objetivo máximo da criação, entendemos que a criação e as maneiras pelas quais ela é controlada correspondem a este objetivo máximo. O propósito do governo está no desenvolvimento gradual da humanidade, até que sintamos o Criador assim como sentimos outros seres criados em nosso mundo. De baixo para cima é o caminho do alcance gradual da espiritualidade. Em outras palavras,
Este é o nosso desenvolvimento até o ponto onde podemos sentir os outros exatamente como sentimos a nós mesmos, e sentir os objetos espirituais tão claramente como sentimos objetos corpóreos. 98. Conceitos básicos da Cabala. Ascendendo por todos os níveis até o próprio Criador. Esta é a ordem de obtenção do Criador, que percorre os mesmos níveis pelos quais o Criador passou em seu trajeto de cima para baixo. Isto significa que este caminho já existe, e ao revelarmos estes níveis superiores, revelamos completamente os níveis inferiores correspondentes também. De cima para baixo é a ordem da criação de ambos os mundos, o espiritual e, por fim, o nosso mundo material. A observância espiritual das leis da criação, o pensamento e o desejo de atingir o propósito da criação se tornam meio para atingir a perfeição espiritual. Os períodos na Cabala, do princípio da criação até a destruição do segundo templo, os cabalistas estudaram abertamente a Cabala. Todas as forças espirituais eram percebidas de maneira mais tangível em nosso mundo, e nosso contato com os mundos espirituais era mais próximo e mais significativo, particularmente através do templo e dos serviços conduzidos lá. Conforme o nível moral da sociedade declinou-se, tornamo-nos indignos e perdemos nossa habilidade de perceber os mundos espirituais. Assim, o templo foi destruído e o período de exílio começou. Os cabalistas continuaram estudando secretamente e fizeram a Cabala inacessível aos indignos. Está escrito no Zohar que o desejo do Criador era esconder sua sabedoria do mundo, mas quando o mundo se aproximar dos dias do Messias, até crianças irão revelar seus segredos. Elas poderão antever e estudar o futuro, e naquele tempo ele irá se revelar a todos. Rashi foi o último cabalista do período pré-exílio, assim, ele recebeu a permissão de cima para escrever o livro do Zohar. A Cabala foi proibida por quase 15 séculos, até que o cabalista Ari apareceu e espiritualmente atingiu toda a Cabala. Em seus trabalhos ele revelou o Zohar para 99. Conceitos básicos da Cabala. Nós, aos 600 anos do sexto milênio, as fontes da sabedoria irão se abrir acima e fluirão abaixo. Em um dos antigos manuscritos, o cabalista Abraham Azulay afirmou que desde o ano 5300 da criação, a todos será permitido estudar Cabala abertamente, adultos e crianças, e apenas por causa disso, o Redentor virá. Como um sinal de que vivemos no fim dos dias, o grande cabalista Yehuda Ashlag apareceu em nosso tempo e explicou toda a Cabala em uma linguagem clara e compreensível, usando um método que é apropriado para nossas almas. A singularidade da ciência da Cabala repousa sobre o fato dela incluir o conhecimento completo sobre o nosso mundo e seus elementos, porque estuda as raízes que controlam nosso mundo, e das quais nosso mundo surgiu. A alma é o eu que todos sentem. Examinando de perto, a alma separa uma força em nosso corpo, que o vitaliza, criando a alma animal, como também uma força de aspiração pelo espiritual, conhecida como alma espiritual, que é praticamente inexistente em pessoas não desenvolvidas espiritualmente. O corpo físico e a alma animal são produtos de nosso mundo. Eles são suficientes para que sintamos através dos órgãos dos sentidos. Ao desenvolvermos uma alma espiritual, adquirimos a habilidade de sentirmos além do eu. Isto ocorre quando o eu espiritual e altruísta emerge da negação do eu egoísta. Assim, começamos a sentir vibrações espirituais mais intensas até que desenvolvamos a alma de um ponto, até sua intrínseca capacidade. A essência interior da Cabala é a investigação da luz do Criador, que emana dele e nos alcança de acordo com certas leis. 100. Conceitos básicos da Cabala. A lei das raízes e dos ramos é a lei que determina as operações das forças que impelem todas as partes da criação de nosso mundo a crescer e se desenvolver. É dito na Cabala: não há sequer uma grama abaixo sem um anjo acima que afete e diga a ela: cresça. A linguagem dos ramos também ajuda a revelar informações sobre o que ocorre em outros mundos. As criaturas que habitam certo mundo percebem os objetos naquele mundo de forma similar e podem assim trocar informações usando sua própria linguagem. Um pode informar os outros sobre o que acontece em outros mundos usando a mesma linguagem, enquanto ao mesmo tempo infere que isto se refere a objetos em outro mundo, que correspondem ao nosso mundo. É exatamente nesta linguagem que a Torá foi escrita. Todos os mundos são semelhantes uns aos outros, a diferença está apenas no material do qual eles foram criados. Quanto mais alto o mundo, mais pura sua matéria. No entanto, as leis de seu funcionamento e a forma dele são as mesmas, e cada mundo subsequente é uma réplica exata de seu predecessor.
Os seres criados que habitam um determinado mundo podem apenas perceber dentro dos limites de tal mundo porque os órgãos dos sentidos apenas percebem o material daquele mundo em particular. Apenas os seres humanos podem simultaneamente atingir todos os mundos. Os níveis de alcance são graus consecutivos de percepção do Criador. É como se eles formassem uma escada que sobe de nosso mundo aos mundos espirituais. O degrau base desta escada é chamado Machon. Ela esconde todas as forças espirituais de nós de forma tão completa que não temos qualquer percepção delas. Assim, tentamos encontrar a origem e o propósito da vida em nosso mundo. A luz nos mundos espirituais, informações, sentimentos e prazeres são passados pela expansão e contração da força espiritual chamada luz, fazendo analogia com a luz em nosso. 101. Conceitos básicos da Cabala. Mundo que dá vida e calor, ou com a luz pertencente ao pensamento, ao esclarecimento e à iluminação. O direito de existir. Tudo em nosso mundo, bom, mal, por mais que seja danoso, tem o direito de existir. É-nos dada uma oportunidade para fazermos correções e melhorias. Não há nada redundante ou desnecessário em nosso mundo. Tudo é criado para o bem da humanidade, tanto direta como indiretamente. Assim, ao nos corrigirmos, neutralizamos qualquer influência prejudicial. A correção. O Criador não terminou de criar nosso mundo, foi-nos confiada a tarefa de completá-lo e aperfeiçoá-lo. Vemos nosso mundo como um fruto que permanece amargo durante seu amadurecimento, e é nossa tarefa e objetivo corrigi-lo e adocicá-lo. Os dois caminhos da correção. O caminho da aceitação das leis espirituais da correção por cada um é chamado o caminho da luz. É preferível da perspectiva do Criador, porque seu objetivo é compartilhar prazer aos seus seres criados em todos os estágios de sua existência. Assim, não provaremos o amargor do fruto. O caminho do sofrimento. Por tentativa e erro, durante um período de 6.000 anos, a humanidade compreende a necessidade da observância das leis da criação de uma forma ou de outra. A recompensa é o prazer. Nós podemos apenas influenciar a nós mesmos, não podemos influenciar nada que esteja fora de nós. Então, a correção pode apenas ser feita quando cada um trabalhar no autoaperfeiçoamento. Um cabalista é qualquer pessoa em nosso mundo que obtém semelhança com o Criador. Ao estudarmos e observarmos as leis espirituais, nos desenvolvemos espiritualmente até tornarmos-nos uma parte dos mundos espirituais. O alcance do objetivo ocorre através do trabalho interno em nós mesmos, ao estudarmos a natureza e os atributos dos objetos. 102. Conceitos básicos da Cabala. Espirituais. Nós não falamos sobre sensações psicológicas, fantasias ou sugestão. O que se objetiva aqui é uma genuína ascensão para um mundo cuja substância é espiritual, e está acima e além de toda percepção psicológica humana. O prazer pode ser sentido apenas se o desejo e a aspiração estiverem disponíveis. Um desejo pode existir apenas na ausência de prazer em um dado momento. Uma pessoa que não foi liberta da prisão não se deleita na liberdade, e apenas uma pessoa doente pode verdadeiramente apreciar uma boa saúde. Recebemos tanto os desejos como as aspirações do Criador. A única coisa criada é a sensação de deficiência, que não existe no Criador. Quanto mais desenvolvida for a pessoa, mais agudamente ela a sentirá. Esta deficiência é um tanto quanto limitada em pessoas simples e crianças. Um verdadeiro ser humano quer o mundo inteiro. Um sábio não quer apenas nosso mundo, mas também os outros mundos. Uma combinação de desejo e aspiração é chamada de Kli na Cabala. O prazer em si, emana do Criador. A sensação de prazer. O vaso sente a entrada da luz, dependendo da similaridade entre as qualidades do vaso e aquelas da luz. Quanto mais similares forem estas qualidades, mais o vaso pode compartilhar, amar e dar prazer, e menor será sua vontade de receber. Quanto mais próximo for o vaso da luz, mais luz e prazer ele sentirá. A existência nos mundos espirituais. Nossa habilidade de sentir ou não o Criador depende apenas de nossa proximidade dele, baseada em nossa equivalência de atributos com ele. Isto é assim porque cada um de nós é um vaso. Assim que um vaso obtém até mesmo um minúsculo desejo de compartilhar, de pensar nos outros, de sofrer por eles, de amá-los e ajudá-los enquanto não dá importância aos seus próprios desejos, este vaso existe nos mundos espirituais, e suas propriedades determinam qual mundo ele irá ocupar. 103.
Conceitos básicos da Cabala. O reconhecimento do mal. Quando a intenção de compartilhar está ausente no vaso, ele se percebe neste mundo. Tal vaso é chamado o corpo de uma pessoa, que apenas se importa consigo mesmo. Não podemos sequer imaginar a habilidade de, em forma abnegada, fazer algo para alguém. Ao sermos submetidos ao reconhecimento do mal, uma autoanálise acurada e rigorosa, podemos determinar nossa inabilidade de, em uma maneira abnegada, fazermos algo para alguém. A perfeição do vaso. O vaso é criado de tal forma que contém os desejos por todos os prazeres que existem na luz. Por causa da restrição e da quebra dos vasos, certo número de vasos separados foi formado. Cada um desses vasos se move de um estado para outro, o que conduz à separação. Enquanto vive neste mundo, cada um precisa fazer os atributos de seu vaso similar à luz, receber uma medida correspondente de luz, e se reunir com os outros vasos para formarem um único vaso completamente preenchido com luz. Este estado futuro é chamado Gmar Tikkun. A entrada da luz no vaso. As diferenças entre as pessoas são baseadas na magnitude de seus desejos. A proibição imposta sobre a coerção e o assassinato espiritual é bastante clara. Ao se estudar as propriedades dos vasos espirituais, os vasos materiais estimulam o desejo de serem similares a eles. E pelos desejos no mundo espiritual significarem ação, ao gradualmente nos transformarmos, permitimos que a luz entre em nossos vasos. Quando está dentro do vaso, a luz o purifica porque a natureza da luz é compartilhar. Através desta propriedade, a luz gradualmente modifica as características do vaso também. A primeira restrição é uma proibição, um compromisso, que o primeiro vaso espiritual coletivo impôs sobre si mesmo imediatamente após seu surgimento. Isto significa que 104. Conceitos básicos da Cabala. Mesmo que o único desejo do Criador seja preencher o vaso com deleite, o vaso impôs uma condição sobre si mesmo de que não irá receber o prazer para si mesmo, mas apenas para o Criador. Assim, apenas o pensamento mudou, e não a própria ação. Isto significa que o vaso recebe a luz não porque a quer, mas porque este é o desejo do Criador. Assim, nosso objetivo é preencher o desejo de receber, desejar prazer da maneira em que o Criador deseja. A sensação é o atributo de reagir à ausência ou à presença da luz, mesmo em suas mais insignificantes porções. Em suma, nossa vida inteira consiste de meros ciclos de sensações. Normalmente, não importa para nós do que obtemos prazer, mas não podemos viver sem prazer. O reconhecimento e a fama meramente nos provêm com uma sensação, mas o prazer é tão importante para nós. Nosso estado sempre depende do nosso ânimo e da percepção daquilo que nos circunda, independentemente do estado do mundo. Nenhuma de nossas sensações é produto de nossa vida interior e da influência do meio, pois a origem delas é o próprio Criador, pois toda sensação constitui ou a luz ou sua ausência. Sentimos ou a nós mesmos ou ao Criador ou a ambos, dependendo de nosso estado moral. Enquanto sentimos apenas nós mesmos, podemos apenas acreditar que o Criador existe e nos influencia. O fato de percebermos nós mesmos como criaturas independentes, e de até mesmo acreditarmos que apenas nós existimos, é um resultado de nossa disparidade espiritual em relação ao Criador e de nosso distanciamento dele. A intenção é a única e mais importante coisa em toda ação que uma pessoa realiza. Isto é assim porque no mundo espiritual, um pensamento constitui uma ação. Similarmente, em nosso mundo corpóreo, alguém que corta outra pessoa com uma lâmina com intenção de lhe causar mal é punido, enquanto outra. 105.